Que bom nós podermos escutar a palavra de Deus nessa tarde de sexta-feira. E eu gostaria que você pegasse comigo Jeremias, capítulo 50. De onde brotou a inspiração para esse nosso acampamento. O versículo que tem movido as nossas pregações, que tem nos dado direção, foi retirado desse capítulo 50. Você abre a Bíblia, não precisa falar, é só abrir. Que o único barulho seja das folhas da sua Bíblia se movendo para você achar o capítulo 50. Do profeta Jeremias. No versículo 33. Esse texto é inspirado. Esse capítulo 50, ele nos traz, antes de nós lermos o versículo 33 e 34, ele traz uma experiência muito dura, muito humilhante, que o povo de Israel estava vivendo. Eles estavam na Babilônia, no exílio. Eles estavam longe daquilo que era o projeto de Deus para a vida deles. Eles estavam distantes daquilo que Deus havia sonhado para eles. Mas eles não estavam distantes, eles não estavam em estado de humilhação por culpa de Deus, porque Deus não olhava para eles. Mas eles estavam naquela condição, longe e distante do projeto de Deus, porque eles fizeram opções erradas. Eles não seguiram a voz de Deus, eles não seguiram a instrução que Deus havia dado para eles. Eles haviam abandonado o Senhor e eles haviam cedido. E Deus usou de muita paciência com esse povo. Mas chegou um momento que eles se enfiaram tanto na idolatria, tanto na mentira, na falsidade, nas práticas ocultas, que Deus não tinha mais o que fazer a não ser permitir que aquele sofrimento corrigisse aquele povo. Que aquela dor, que aquela humilhação, que aquele estado de escravidão aproximasse de novo aquele povo. Hoje o padre Duarte de manhã dizia, que muitas vezes o interesse do diabo não é possuir uma pessoa. Porque às vezes aquela situação de opressão aproxima aquela pessoa de Deus. Ela vai buscar a Deus e naquela libertação ela vai passar por um processo lindo de conversão. Mas o que o diabo quer mais fazer é nos levar ao pecado, a cometer o pecado, a nos afastar de Deus. E nós escutamos a instrução de Deus, de como nós precisamos viver. Você estava aqui, você escutou, você que tem acompanhado, e tem muita gente fazendo acampamento de casa, escutando as pregações, vivendo como se estivessem aqui, não puderam vir, mas Deus foi nos instruindo de como nós precisamos buscar a intimidade. Lembra do exemplo da bolacha Maria? Você come 2 bolachas todo dia na hora do almoço e na hora da janta, você vai ser sustentado? Então se você reza só um Pai Nosso antes de dormir, você acha que você vai ser sustentado espiritualmente para enfrentar o combate, a batalha, as propostas do mundo, aquilo que são as artimanhas do diabo? Depois nós ouvimos a instrução de Deus, através da palavra do Roberto, a necessidade real de descobrir as brechas, as quais o inimigo tem nos vencido em certas batalhas. E esse povo deu brecha, esse povo buscou uma vida de completa idolatria, num ocultismo, numa busca por poderes ocultos, por adivinhações, sacrificavam os filhos aos ídolos, queimavam as crianças dentro da imagem de ídolos, como hoje é o sacrifício dos inocentes pelo aborto, oferecido a Satanás, porque ele é aquele que veio para matar,
roubar e destruir. E ele quer matar as crianças inocentes, com o direito de decidir que as mulheres têm sobre o seu corpo. Elas podem ter sobre o seu corpo. Por que não se matam? Então, desculpa falar assim, mas matar alguém que não é dela, ela só está gerando, mas veio de Deus. Que direito é esse? Você tem direito sobre você, mas não sobre o outro. Nesse feminismo que tem sido pregado por esses partidos políticos e financiado com o nosso dinheiro, esse povo vivia algo parecido com o que nós vivemos no tempo atual. Eles sacrificavam seus filhos aos ídolos. Eles tinham os direitos dele. Eles eram, lá naquela época não usava essa palavra, mas eles viviam o laicismo do Estado laico, que não, a religião, as doutrinas não podem influenciar em nada num Estado laico. E nós temos os nossos direitos, todo mundo tem direito. Gente, essa história de divisão entre branco, negro, tem sido implantada na nossa nação, essa mentalidade de divisão. Nós brasileiros nos respeitamos, não existe na nossa história esse tipo de comportamento, mas isso tem sido semeado de uma maneira mentirosa, e que realmente está provocando. Você vai olhar para os estádios de futebol, as postagens nas redes sociais, e tudo aquilo que está vinculado a essa divisão que estão implantando, isso é muito sério. E nós estamos na cegueira espiritual. A gente vai engolindo, vai estudar história, por favor. Você vai ver que lá em 1800, você vai ver que isso não faz parte da história da nossa nação. Mas estão agora nos obrigando a viver dessa maneira, porque nós estamos aceitando tudo. Mas esse povo viveu totalmente a influência pagã das nações que a rodeavam, e eles abandonaram o Deus verdadeiro e implantaram a maneira de viver dos pagãos. Olha esse neopaganismo que nós vivemos. Ontem eu dizia do Halloween, e poderia elencar diversas outras realidades que são próprias dos pagãos. E nós estamos vivendo como cristãos, como católicos, estamos acolhendo, estamos sendo doutrinados e estamos aceitando. E esse povo padeceu a carestia do exílio. E eu digo para mim e para você, se nós não mudarmos o rumo da nossa vida, nós padeceremos o exílio da ausência. Já estamos experimentando no bolso, na nossa própria carne, a carestia do tempo de exílio, das nossas opções erradas, das opções erradas que como povo católico nós temos feito, até dentro da estrutura política. E esse povo no exílio, humilhado. Aqui você já vê, já está lá no finalzinho. Gente, Jeremias foi usado por Deus para falar concretamente. Jeremias pegava lá o estradozinho dele, ia para a frente do palácio do rei, subia naquele estrado e ficava falando para as pessoas: cuidado com os profetas da corte, que só massageia o ego dos reis, mas não falam a verdade para vocês. Vocês têm que voltar à identidade de vocês, vocês têm que voltar para a verdade, vocês têm que abandonar as forças ocultas, a idolatria, vocês têm que abandonar o paganismo que vocês têm vivido. Jeremias deve ter perdido a voz, ele não tinha microfone. Jeremias foi humilhado, Jeremias foi ali. A reputação de Jeremias foi destruída, como nós temos visto a técnica do assassinato de reputações. Isso vem de longe. E Jeremias ali humilhado, muitas vezes amarrado, jogado em cisterna, ameaçado de morte. Mas Jeremias ficou fiel a Deus.
E esse povo foi para o exílio. Foi experimentar na própria carne a força das suas opções erradas. Mas Deus se compadeceu desse povo mais uma vez. E Ele fala pela boca do profeta, versículo 33. Porque o império babilônico achava que era imbatível, que toda aquela escravidão imputada aos judeus seria eterna, e eles também foram ali crescendo, e hoje Deus, nesse versículo 50, fala pela boca do profeta. No título aqui da minha Bíblia, que é a tradução da CNBB, está escrito: Deus salva o seu povo. E aí começa o relato da salvação. Deus que se coloca contra a Babilônia. A Babilônia foi um chicote por um tempo na mão de Deus, para corrigir o seu povo. Mas depois que esse povo foi corrigido, Deus guardou o chicote. E Jeremias está dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: estão oprimidos os filhos de Israel, junto com os filhos de Judá, e quem os escraviza, tudo faz para segurá-los, para não se libertarem. Mas Deus tinha tomado uma decisão. Mais forte, porém, é o seu, o quê? Libertador. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo vai cuidar desta causa para acalmar a sua terra e abalar os cidadãos da Babilônia. Eu queria que você aplaudisse essa palavra, porque essa palavra é para nós, no século 21. Aqueles que se enfurnaram na escravidão, aqueles que não estão vivendo a sua identidade, Deus resolveu e está nesse acampamento, agindo dessa maneira na vida daqueles que estavam já exilados por causa das opções erradas, tomando uma decisão de também nos libertar. Diga comigo: eu aceito, Senhor, essa libertação, essa força, esse poder. Eu aceito, Senhor, e eu proclamo, Senhor, mais forte é o meu libertador. A cultura neopagã, diga, a cultura neopagã tem vindo com força. As propostas, as ciladas do diabo, muitas vezes, têm vindo com força. As tentações que rodeiam a minha vida, a minha história, a minha família, muitas vezes são muito fortes. Mas hoje, no dia 6 de novembro do ano de 2015, eu quero assumir para a minha vida: mais forte, porém, é o meu libertador. Mais forte, porém, diga de novo: mais forte, porém, é o meu libertador. Meus irmãos, eu quero chamar você a proclamar com muita fé essa palavra, porque ela está nos libertando nessa hora. Mais forte, porém, é o meu libertador. Ao declarar isso, nós estamos dizendo ao diabo que ele é fraco diante do poder do nosso Deus, que ele não pode permanecer onde o nosso Deus está, que existe um limite, e o limite é o poder de Deus, o limite é a força de Deus, é a força do nosso libertador. O Catecismo da Igreja Católica, no número 268, vai dizer da onipotência de Deus, que Deus é uma onipotência, ou seja, o poder de Deus é universal, o poder de Deus governa tudo, o poder de Deus pode tudo, e também é um poder que é amor, é um poder de amor, pois Deus é nosso Pai. É misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la quando a onipotência divina se manifesta na fraqueza. Vai dizer
o catecismo da Igreja Católica. Nós hoje somos convidados ao proclamar essa realidade, talvez vivendo muitas dificuldades. Eu imagino que você deva viver muitas dificuldades na sua história, na sua caminhada, na sua vida familiar. Talvez alguns vivem e estão se libertando de opressões, de realidade de escravidão, de algum vício. Quantas possibilidades de vício, agora até a internet tem dominado, já tem casa de recuperação para vício de internet. Porque a pessoa fica tão dependente que ela tem crise de abstinência, o celular quebra. Ou se acaba a bateria e não tem carregador. Tamanho, o nível da dependência de celular, de internet, condicionando o nosso cérebro. Se você fosse estudar, eu gosto de estudar alguns temas específicos, e agora eu estou estudando a neurociência. Se você for estudar a neurociência, você vai ver o que é o domínio de um vício no cérebro. Como que é o domínio de um vício no cérebro, seja ele de uma masturbação, ou de droga, ou de internet. Existem pesquisas atuais da neurociência que comparam por tomografia computadorizada como que o cérebro de uma pessoa viciada em masturbação é igual ao cérebro de uma pessoa viciada em crack. E eu não estou dizendo besteira aqui não, eu estudei. É estudo, é pesquisa, é avanço científico. Como também até o vício religioso. Que às vezes a gente fala de vício, porque existem vícios religiosos. Que interferem e precisam de libertação. Mas nós precisamos entender, talvez você esteja amarrado na sua sexualidade, você esteja aprisionado a uma depressão, com seu corpo ferido, marcado, fragilizado por uma doença. Eu não sei qual é a realidade, mas hoje é o dia. Estou dizendo que hoje é o dia porque esse é o tema da minha pregação. De nós declararmos e assumirmos, como desde quarta-feira temos feito, mais forte, porém, é o meu libertador. Diga mais uma vez, mais forte, porém, é o meu. Diga bem alto para eu escutar. A doença não é mais forte do que o seu libertador. Os problemas da sua sexualidade não são mais fortes do que o seu libertador. A depressão não é mais forte do que o seu libertador. O vício não é mais forte do que o seu libertador. E deixa eu dizer aos oprimidos, sejam libertos. A opressão não é mais forte do que o seu libertador. Vamos dar o poder a quem tem o poder e precisa exercê-lo na nossa vida. Combinado? Vamos dar o poder, a autoridade para quem precisa ter, mais forte. Ninguém tem mais força do que Deus. Ninguém. Zé Fini. Ninguém tem mais força do que Deus. Porque esse poder de Deus é um poder que abarca todo o universo. Esse universo que está em movimento, esse universo que está em harmonia, esse universo, e vamos olhar para a nossa realidade, onde existe uma lei de gravidade, a gravidade, que foi descoberta quando lá, aquele nosso irmão, como é que é o nome dele? Vê se alguém estudou aí. Hã? Como é que é? Não é Ismael Newton, não? Não é o nome do outro filho de Abraão? É Isaac Newton. Caiu a maçãzinha e ele viu que existia algo que puxava para o centro da terra e ele fez lá a teoria. Mas existe uma lei
E Ele é o Senhor do universo, Ele caminha sobre as águas, Ele não se submete à lei da gravidade, Ele cala a tempestade. E atualmente, recentemente, ironia, entrou aí na campanha, quando foi anunciado que a Patrícia, vocês conhecem a Patrícia? Sim ou não? Patrícia era o nome do furacão que atingiu o México, e ia ser o maior furacão da história que se tem conta, e o povo começou a orar, o povo do México começou a orar, nós começamos a orar aqui no Brasil, e que deu o furacão, chegou uma tempestade, porque Deus é o Senhor do universo, é Ele que comanda todas as coisas. Mas quando um povo se reúne para orar, esse povo consciente de que ele tem a totalidade do poder, o mal pode até influenciar algumas realidades da natureza, mas ele tem o poder. E se as pessoas oram com fé nesse poder universal sobre o todo o universo, a força da fé, da esperança, Deus ouve como Ele ouviu. Lá no Êxodo capítulo 3, Ele revela a Moisés na sarça ardente: eu ouvi o gemido, o clamor do meu povo que está sofrendo a opressão, e eu mesmo desci para libertar o meu povo. Como é lindo tocar nessa maravilha da força universal. Ele tem o poder sobre todo o universo. Esse Deus mais forte governa tudo, como diz o catecismo. Eu quero insistir aqui em dizer que se faz extremamente necessário entregar o governo da sua vida nas mãos de Deus. Eu preciso perguntar a você: o governo da sua vida está na mão de Deus? O que faz alguém que tem o poder de governar? Olha para a estrutura da democracia, por exemplo. Se você for numa monarquia, a rainha está lá, mas tem o primeiro-ministro que governa, mas ela que recebe os confetes, que recebe as autoridades. Existe uma estrutura. Aquele que governa é aquele que tem o poder de assinar, o poder de decretar, o poder de tomar decisões, sejam elas certas ou erradas, mas é Ele que tem o poder. E eu pergunto para você: o governo da sua vida está nas mãos de Deus? É Ele que tem governado? Ele tem sancionado na sua vida? Você tem realmente obedecido às leis daquele que te governa? Ele que propõe avanços na sua vida espiritual? Você tem aceito as propostas de avanço? Você tem aceito os projetos de Deus para a sua vida? Eu pergunto para você: Deus está governando a sua vida? Se você olhar para a sua vida, para a sua história, hoje e dizer: sim, Padre, Deus governa a minha vida. Glória a Deus por isso. Mas se você perceber: não, Padre, eu não obedeço à lei daquele que me governa, eu não aceito os projetos dele para a minha vida, eu não me submeto àquilo que ele determina, eu não consegui ainda. Eu digo para você hoje: eu estou propondo para você entregar a sua vida para que Ele, a partir de agora, governe a sua vida. Porque se assim você fizer, eu te garanto que você vai tocar nas vitórias, nas promessas, nos milagres, no poder de Deus, de um Deus que te governa, que governa as suas atitudes, que governa as suas opções. Só que muitas vezes a gente quer aquilo, meu Deus, a gente quer o peixe, mas não quer pescar. É mais ou menos aquele negócio aí que tem no Brasil, que o pessoal recebe sem trabalhar. Ajuda, meu Deus, não estou criticando os pobres que são arrancados da miséria, não. Mas o nosso comportamento com Deus mais ou menos é esse: a gente não quer compromisso, não. A gente quer receber o peixe. Quer receber o peixe. Quer receber tudo pronto, mas não quer fazer nada. Não quer deixar nada. Como é que você quer que Deus governe a sua vida, meu Deus?
Vocês não estão percebendo que nós estamos sendo treinados para ser um povo fraco, oprimido, dependente de estruturas, que na verdade não são estruturas, são desestruturas. E isso influencia na nossa realidade espiritual. Louvado seja Deus por aqueles que estavam na miséria e foram tirados, mas nós não podemos acostumar-nos a isso. Nós temos que aprender com o suor do nosso trabalho a conquistar. E principalmente dentro da estrutura do governo de Deus na nossa vida, nós temos que aprender a entregar tudo o que nós somos na mão dele. Infelizmente tem pessoas que estão sendo governadas pelo sexo. Dormem pensando em sexo, acordam pensando em sexo, passam o dia pensando em sexo, entram na noite pensando em sexo, em fazer sexo de tudo quanto é jeito. Meu filho, deixa eu dizer para você, você está oprimido. Não é Deus que está governando a sua vida. É o tempo todo, é algo desesperador. Busca ajuda, meu filho, busca ajuda, minha filha. Queira que Deus te governe. Infelizmente tem muita gente governadas pelos vícios. Muitos que nós vemos por aí, e às vezes estão até dentro da igreja. A pessoa vive em função do vício. E deixa eu dizer uma coisa, que eu não estou acusando ninguém, tá bom? Vou dar exemplo. Veja a pessoa quando ela é dominada por um vício, ela está na missa, vamos supor, se ela tem o vício do cigarro. Eu já vi pessoas sair durante a missa para fumar. Quem está governando a sua vida? Eu já vi briga dentro de avião, porque não pode fumar dentro do avião. Porque avisa lá, né? Senta no avião e fala, segundo a lei, não sei o que lá, é proibido fumar, e os nossos banheiros estão com detectores de fumaça. Mas a pessoa está dominada, ela não consegue, ela não está sendo governada. A bebida, a droga, a internet, os vícios sexuais, a pessoa dorme e acorda em função daquilo. Isso denota que você está sendo governado por outra coisa. E deixa eu dizer, quantas pessoas governadas pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pelo sentimento de vingança. A pessoa dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, passa o dia pensando, volta para a noite dominada por aquele pensamento de raiva, de só vai crescendo, só vai crescendo. Ela começa a ser governada por aquele sentimento, ela começa a virar uma pessoa amarga, indigesta, que não dá para conviver, porque ela está sendo dominada, governada não por aquele que governa tudo, mas por aquele sentimento que ela tem razão, que machucou a ela, mas que não vai interferir nada, ela continuar agindo daquela maneira. Só o sujeito que vai ser prejudicado. O sujeito que eu estou dizendo é a pessoa que está sendo governada por esses sentimentos. O Papa Francisco usa uma imagem muito interessante, que ele fala de coisas muito simples, né? O Papa Francisco diz que quem fica cultivando ressentimento, mágoa no coração, é como aquela pessoa que pega um carvão incandescente na mão e tenta jogar na outra e não consegue, porque ela é queimada. E ela não consegue lançar o carvão incandescente, porque ela se queimou. É ela que sente a dor, o outro nunca é atingido. Para que a gente ficar, desculpa, falar assim, mas com um comportamento tão irracional? Quando a gente fala tão besta é porque é irracional. Chega a bestialidade, é só você o prejudicado, é só você que está sendo destruído pelo governo desse sentimento na sua vida, porque você não dá um basta, meu Deus, e diga: Senhor, eu não quero mais esse sentimento negativo me dominando, eu não quero mais essa raiva, esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento, esse desejo de vingança. Meu Deus do céu, vingança atrai vingança, nunca acaba. E a gente entra na irracionalidade de aceitar, de buscar, de viver dominado e governado por isso. Mas há também aqueles que são governados pela tristeza e que gostam da amiguinha tristeza.
e que gostam que a pessoa olhe para você e diga: ai, tadinho, olha lá, tão sofrido. E fica ali sendo governado pela tristeza. Não estou dizendo aquelas pessoas que patologicamente estão passando por uma doença psíquica, que nós queremos pedir ao Senhor que Ele te cure, como a depressão. Estou dizendo mais pessoas que ficam ali, alisando a tristezinha, porque querem chamar atenção, cheias de carência, e que não trabalham aquilo. Quem está governando a sua vida? É você? Talvez você seja o senhor de si mesmo. Talvez você seja alguém em si mesmado. Quem governa a minha vida sou eu. Quem diz o que deve ser e o que não deve ser sou eu. Eu descarto a palavra e a doutrina porque eu acho e penso assim. Quem está governando a sua vida? É você. É necessário, meu filho, e eu falo com muito carinho, é necessário, minha filha, que você entregue nas mãos do Senhor o governo da sua vida. Se você, eu sei que teve pessoas que vieram para cá e que fizeram viagens longas de dias de ônibus, e até fala: padre, eu vim lá de Manaus para estar aqui. E eu pergunto para você, você vai voltar para Manaus sem entregar o governo da sua vida para Deus, sujeita. E aí eu posso falar de qualquer outro lugar, do Nordeste, do Sul, do Norte, do Sudeste, do Centro-Oeste, de Cachoeira Paulista. Mas você vai voltar para sua casa sem entregar o governo da sua vida, porque deixa eu dizer, se você não entregar o governo da sua vida na mão de Deus, não adianta. Não adianta, ou você entrega, ou você diz: pode dominar tudo. Senão você não vai experimentar aquilo que é o propósito de Deus ao nos reunir aqui, ou a alcançar tantos corações em casa, por esse sistema abençoado de comunicação que é a Canção Nova. Porque nós vamos continuar naquela mesmice, vai passar aquele momento da emoção, onde nós ficamos anestesiados, foram orações poderosas, nós vimos milagres acontecer, pessoas sendo libertas, mas se nós não entregarmos o governo da nossa vida, aquela emoção, aquela anestesia, daqui a um mês vai passar, meu querido. Mas o que Deus tem para você não é para um mês. O que Deus tem para você é até chegar o céu, para você experimentar a plenitude, é você experimentar a libertação todo dia, amor de Deus todo dia, governo de Deus sobre a sua vida todo dia. Ele não tem um pouquinho para você, Ele tem tudo. Não queira o pouquinho que talvez a sua cabecinha pensa que é o mais necessário. Mas levanta sua mão, seu guloso, e diga: eu quero é tudo que o Senhor tem para mim. Diga bem forte: eu quero é tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero pouquinho, eu quero tudo, Senhor. A libertação, a cura, o milagre, e principalmente, Senhor, eu desejo o governo do Senhor sobre a minha vida, porque mais forte é o meu libertador. Aleluia. Mais forte é o meu libertador. Bata aí nas costas dessa bênção que está do seu lado e diga: mais forte é o seu libertador. Bata nas coxinhas de quem está do outro lado e diga: mais forte é o seu libertador, rapaz. Toma posse. Chegou a hora da gente tomar posse daquilo que é a verdade, aquilo que nos liberta, aquilo que nos transforma. A gente tem absorvido tanta mentira desse mundo. Chegou a hora de assumir a verdade da palavra: mais forte é o meu libertador. E pronto, ponto final. E aquele que não é o libertador está aqui, debaixo dos nossos pés. Por que Paulo? Por que é bonito você ler a carta aos Romanos, lá no finalzinho, no capítulo 16, no versículo 20, quando o apóstolo Paulo vai dizer
o Deus da paz esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Por que ele está dizendo isso? Porque ele entregou a vida dele sob o governo de Deus, e quem pisa por cima do pé dele é o próprio Deus. Como aquela criança que está brincando com uma cobra, sem ter a noção do perigo, e ela vai lá pisando, a mãe vê desesperada e vai lá e pisa em cima do pezinho da criança e esmaga aquela cobra. Ou o pai, é assim que Deus faz quando nós entregamos o governo da nossa vida nas mãos de Deus. Se você for lá no capítulo 8 de 1 Samuel, eu não vou ler todo não, porque o nosso tempo ele é bem curto. Nós precisamos ainda orar. E é muito importante a oração. Mas Samuel vai se lamentar com Deus, nesse capítulo 8. E ele vai dizer: Senhor, o povo de Israel está pedindo um rei, para que esse rei governe a vida deles. Porque até então quem governava a vida do povo de Israel era o próprio Deus. Claro, ele instituiu juízes para julgar as causas que sempre existiram, mas ele despertou os profetas para formar o povo na doutrina, na palavra, para trazer a palavra de Deus. Aquele povo era o estatuto daquele povo, era a lei, era a palavra. O manual de vida daquele povo até esse exato momento aqui era a lei de Deus e a palavra. Tudo bem, os 2 filhos corruptos de Samuel. E olha a corrupção, ou melhor, é Samuel ou Eli? Deixa eu ver aqui. Samuel, isso mesmo. Os 2 filhos de Samuel eram corruptos. E Samuel estava velho, já estava perdendo a visão, e eles ficaram com medo de ser governado por aqueles corruptos. E eles pedem um rei. E aí Deus vai dizer a Samuel: o Senhor disse, versículo 7, está aberto aí? O Senhor disse a Samuel: atende tudo que esse povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Fazem o que sempre fizeram, desde o dia que eu os tirei do Egito até hoje. Assim como me abandonaram e serviram a outros deuses, assim eles procedem contigo. Atende-os, mas adverte-os seriamente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. E aí Deus revela a Samuel tudo o que aqueles reis que viriam fariam com esse povo. Levariam esse povo, usurparia, cobraria impostos. Mas aquele povo preferiu o governo dos homens, preferiu as leis humanas, preferiu as ideologias, e aí eu estou trazendo para a atualidade, preferiu as ideologias semeadas, aquilo que é totalmente contra do que o governo de Deus. Mas hoje eu estou propondo para você, em nome do Senhor, que você deixe o Senhor governar a sua vida a partir de agora. Deixa de novo a palavra de Deus influenciar as suas decisões, as suas opções. Deixa de novo a lei de Deus governar a sua vida. Tudo bem, existe a lei que nós obedecemos, civil, a realidade da lei de trânsito. Tudo bem, nós estamos numa sociedade, desde lá da época de Platão, de Aristóteles. Quando Aristóteles escreveu a política, eu estava lendo esses dias. Está lá, vai ter lei, vai ter uma estrutura da polis, das cidades. Mas tudo partia da família, gente. Desde a época de Platão e de Aristóteles, era da família. E ele vai dizendo lá na política, num livro tão conhecido que deveria ser lido pelos atuais, eles leem mais o Príncipe de Maquiavel, né? Para tramar tanta coisa. Mas ele vai dizendo, a família é a célula primeira da sociedade. E é ela que vai, é em volta da família que vai surgir a cidade. É a partir dali. Mas nós temos
abraçado, infelizmente, o governo deste mundo. E deixa eu dizer, parafraseando o meu querido Papa Emérito e nosso querido Papa Emérito Bento XVI, quando ele foi na Turquia discursando para lá os líderes de governo, de religiões, ele disse: o diabo, ele age no mundo, mas ele não pode agir no mundo sem a colaboração do homem. E toda a destruição que nós temos sido testemunhas, que nós temos visto, a destruição das instituições, a destruição da segurança pública, a destruição da educação, a destruição da saúde, a destruição da economia, a destruição da política, a destruição, deixa eu dizer, a tentativa da destruição da família, e deixa eu dizer uma outra instituição que ele está aí tentando destruir, que é a igreja. Mas eu quero dizer para o diabo nessa hora e para qualquer outro demônio: mais forte é o nosso libertador, mais poderoso é o nosso Deus, Ele é mais poderoso e é Ele que vai reinar, mesmo que no final de tudo sobre um pequeno resto, vai dizer o apóstolo Paulo, com o sopro da boca dele, ele destruirá eternamente, definitivamente a obra do mal e da iniquidade. Mas se você tiver sendo governado pelo mal e pela iniquidade, desculpa, esse sopro não é o sopro que o Ironi dá, não. O sopro que o Ironi dá é do Espírito. Agora, esse sopro que virá da boca do próprio Deus é um sopro de destruição do mal. E se eu estiver vinculado ao mal, infelizmente, não seria esse o desejo de Deus, mas essa será a consequência das opções que eu fiz. Mais forte é o meu libertador. E qual é aquilo que o catecismo diz, a onipotência do amor? Qual é o maior símbolo da força de Deus? Qual é? É o símbolo que na consciência humana é o símbolo da maior fraqueza. Está aqui o símbolo da maior força de um Deus apaixonado pela humanidade. Gente, depois dessa confusão inteirinha que esse povo fez, Jesus vai dizer lá no Evangelho, Ele mandou os empregados, e eles mataram os empregados, os profetas, mas Ele não desistiu, Ele mandou o próprio Filho, e eles assassinaram o Filho. Mas naquilo que era fraqueza, Deus deu uma rasteira no diabo. Porque o diabo tem conceitos como são esses humanos aí que querem nos dominar. Quando ele achava que tinha vencido, na verdade, a rasteira veio com a derrota definitiva. Eu preciso dizer para você, o diabo já está derrotado eternamente. Ele só está fazendo barulho, mais nada. Está ali a onipotência do amor. Deus é todo poderoso na sua capacidade de amar, na sua imolação, no seu sacrifício, na sua capacidade de obediência. É isso que nós temos que imitar, ser obedientes, humildes. Filipenses 2, mesmo sendo Deus, Ele se humilhou e se fez homem, rebaixando-se na sua condição divina, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ali está a nossa libertação. Lá no Horto das Oliveiras nós vemos o poder libertador da obediência. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Quando Bento XVI escreveu sobre a oração, por que eu estou citando sobre isso? Porque às vezes você tem que falar do Francisco, já falei do Francisco também. Mas Bento XVI, quando refletiu sobre essa oração, é espetacular a reflexão do Papa Emérito. Ele diz que quando Jesus, naquela hora, ele diz, ali, com a cara no chão, ele estava no pó, prostrado, rendido. Bento XVI diz que naquela hora, o céu tocou na terra. Porque o céu toca na terra quando nós obedecemos.
O céu toca na terra quando nós nos submetemos na terra do nosso coração, na terra da nossa família, na terra das nossas finanças, na terra da nossa saúde, quando nós nos submetemos a Deus. Por isso que eu estou dizendo, sem entregar a nossa vida ao governo de Deus não tem contrato. Ele vai assinar com o sangue dele o contrato. Já assinou da nossa libertação, mas ele quer fazer um contrato. Eu sou o seu dono. Vamos caminhar para frente? Você me pertence. Vamos caminhar para frente e aí nós vamos caminhar em experiência de liberdade, em experiência de salvação. Não há vitória sem sacrifício. A cruz é a visibilidade da força que nós estamos dizendo. Mais forte é o nosso libertador, porque ele é forte, porque ele foi capaz de sofrer a rejeição, ele foi capaz de sofrer a humilhação, o julgamento, a dor psíquica. Eu acho que doeu mais do que a física, de ser rejeitado. Estou falando da humanidade de Jesus. Doeu mais ser rejeitado do que ser crucificado, porque a dor da rejeição foi muito grande. Eles não o acolheram. Mas ele passou pela dor psíquica, pela dor física. E ele passou pela morte. E ele venceu. Por isso, a profecia de Jeremias, que nós estamos proclamando nesse acampamento, ela é real. Mais forte é o meu libertador. Ele é mais forte do que o diabo. Ele é mais forte do que a doença. Ele é mais forte do que a crise financeira. Ele é mais forte, porque ele já venceu. E não tem nenhuma possibilidade de derrota, porque a vitória foi selada pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. Será que eu me fiz entender? Eu consegui transmitir a revelação que nós precisamos assumir? Que eu e você precisamos assumir. A cruz do Calvário é a única iminência central em toda a Sagrada Escritura. Para ela convergem todas as linhas da verdade, sejam as antigas como as novas. E dali toda a luz da vida são emitidos para a igreja na sua dimensão universal. Todo o poder vem da cruz. Diga comigo, mais forte. Mais forte. É o meu libertador. É o meu libertador. Diga mais uma vez, mais forte. Mais forte. É o meu libertador. É o meu libertador. Eu queria convidar você a ficar de pé. Chamar o Roberto para cá. Porque é hora de nós nos posicionarmos. Mas eu queria que você se posicionasse em primeiro lugar pegando a espada. Eu creio que Deus deu uma palavra para o Roberto, mas eu quero concluir a reflexão com algo que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Amém? Você quer pegar a sua espada? Vamos fisgar o diabo de vez? Fisga aí com a sua espada. Pega aí, Efésios, aí o Paraguai presente, minha gente. Beleza. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor, conforme o desígnio benevolente de sua vontade. Ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor da sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele e por seu sangue nós obtemos a redenção. E recebemos o perdão das nossas faltas, segundo a riqueza da graça, que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos,
e reorganizar, reencabeçar tudo o que existe no céu e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade, nós fomos feitos herdeiros, predestinados a ser para o louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a nossa O que é Cristo? A nossa esperança. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. Nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Eu queria que você, nessa hora, levantasse a sua espada e desse um glória a Deus bem forte. Glória a Deus, 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 glória a Deus. E eu vou convidar você a um gesto concreto. Você vai pegar a última página da sua Bíblia, lá na contracapa. Você vai escrever, pega uma caneta. Hoje, põe a data. Hoje, eu assumi Jesus como meu libertador. Mais forte é aquele que já me libertou. Você vai escrever essa data. Hoje, eu assumi Jesus como meu libertador. Mais forte é aquele que me liberta. E você vai agora colocar a data, canção nova, e como testemunha desse gesto, nós vamos nos submeter à cruz de Cristo. Nós vamos todos nos voltar para a cruz de Cristo. Aqui está aquilo que fala em Gálatas 3,13. Cristo remiu-nos da maldição, fazendo-se por nós maldição, morrendo a morte de maldição, para que a bênção de Abraão descesse sobre nós e recebêssemos todas as bênçãos prometidas pelos profetas. Estende a sua mão em direção à cruz agora. E nessa oração de entrega, nessa oração você vai submeter-se à vontade, o pensamento, as decisões, tudo pertence a Jesus agora. E você vai dizer: nada mais me domina. O vício, a maldade, a mágoa, nada mais me domina, nada mais. E diga agora: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor, meu único libertador. O sacerdote usa aqui uma corrente, porque por amor ele se fez escravo, como ele na cruz, como diz em Filipenses 2, se fez escravo. Diga, Padre, por que você tem isso? E por que você quis colocar isso? Qual foi o amor que uniu o Senhor a Ele? A minha decisão foi a partir do momento que eu percebi aquilo que eu acabei de pregar, que a minha vida tinha que ser governada. E quem governa, e lá no passado, o escravo era governado pelo seu senhor. E eu me fiz escravo de Jesus Cristo, porque no dia 7 de outubro de 2001, eu assinei com Cristo o contrato de que pelas mãos da Virgem Maria eu era escravo de Jesus para sempre. Aleluia. Ele é o meu Senhor. Glória a ti, Jesus. Amém. E você, olha para a cruz. Talvez essa palavra seja negativa. Não, eu quero ser escravo de Jesus, porque Ele é o Senhor justo.
Nele não há injustiça de governo, há justiça. Eu quero, diga para ele, estende os seus braços, eu quero ser governado por Jesus. O Senhor é o Senhor. Tu és o Senhor, o governante. Eu sou o servo. Eu sou o escravo. De hoje em diante. Como eu escrevi na minha Bíblia. Nesse dia 6 de novembro do ano de 2015. Quem governa a minha vida, de agora em diante, é o Senhor Jesus. Porque mais forte é o meu libertador. Aleluia. Aleluia. Pode fazer festa para Jesus aí, porque você é livre. Você é livre. Aqueles que assumem a liberdade se manifestem como homens e mulheres livres, façam festa para o Senhor. Pode celebrar a sua libertação. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta o seu braço lá no alto e canta: mais bem, mais forte é o meu Deus. Mais bem, mais forte é o meu Deus, que me sustenta, não importa o que vier. Minha fé em Cristo jamais se abalará. Diga ao mundo, não há outro Deus poderoso para nos livrar de todo mal. Diga ao mundo, não há outro Deus poderoso para nos livrar de todo mal. Forte é o meu Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já.